Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta noite o Senhor vem falar para nós no Salmo 31, que tem como título A Felicidade do Perdão. Feliz aquele cuja iniquidade foi perdoada, cujo pecado foi absolvido. Feliz o homem a quem o Senhor não argue de falta e em cujo coração não há dolo. Enquanto me conservei calado, meus ossos se mirraram, entre contínuos gemidos. Dia e noite sua mão pairava sobre mim, e minha seiva secou como no calor mais alto do verão. Então eu vos confessei o meu pecado, e não mais dissimulei a minha culpa. Disse: sim, vou confessar ao Senhor a minha iniquidade, e vós perdoastes a pena do meu pecado. Assim, também todo fiel recorrerá a vós, no momento da necessidade. Quando transbordarem muitas águas, elas não chegarão até ele. Vós sois meu asilo, das angústias me preservareis, e me envolvereis na alegria da minha salvação. Vou te ensinar, dizeis, vou te mostrar o caminho que deves seguir. Vou te instruir, fitando em ti os meus olhos. Não queiras ser sem inteligência como o cavalo, como o muar, que só ao freio e à rédea submetem seus ímpetos. De outro modo, não se chegam a ti. São muitos os sofrimentos do ímpio, mas quem espera no Senhor, sua misericórdia o envolve. Ó justos, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor. Exultai todos vós, retos de coração. Palavra do Senhor. E nesta noite, o Senhor vem nos falar através desse salmo. Este salmo, que já começa no versículo 1 até fala de Davi. É Davi escrevendo, um grande pecador, mas que se reconhecia como pecador. E o Senhor vem falar conosco nesta noite que nós precisamos nos reconhecer pecadores. Que Ele vem falando conosco e nós não estamos escutando. Nós continuamos vivendo no pecado. E ele já traz o título, A Felicidade do Perdão. Quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, quais são os nossos pecados, e começamos a mudar, a nos converter, nós começamos a viver nesse caminho de felicidade. Porque a nossa felicidade é Jesus. É Ele quem nos ensina como viver nesse caminho de felicidade, nesse caminho de santidade. E hoje ele vem chamar a nossa atenção que a gente precisa reconhecer a nossa iniquidade para que o Espírito Santo nos transforme. E quando a gente lê essa palavra, ela é cheia, de palavras até do meio jurídico, eu estava pensando um pouquinho, e ele vem falando aqui, sobre dolo, sobre absolvição, sobre iniquidade, sobre culpa. E a gente precisa olhar para o nosso comportamento. E aí, ele já começa dizendo, no versículo 1, feliz aquele cuja iniquidade foi perdoada, cujo pecado foi absolvido. Aqui nós temos uma pessoa que vivia em pecado, e por viver tanto em pecado, esse pecado repetido, ele se torna uma iniquidade. O pecado é a gente errar o alvo. Nós cristãos, nós pecamos, nós erramos o alvo, mas a gente olha para Jesus e a gente volta para o caminho do Senhor. Nós não podemos ser essas pessoas iníquas, que vivem cometendo e não querem se submeter à lei do Senhor, aos ensinamentos do Senhor. E aí, no caso, no versículo 1, nós temos a criação de uma imagem de uma pessoa. Essa pessoa iníqua, que vive em constante pecado, que tem consciência do pecado que vive, mas não muda. E no versículo 2, a gente tem uma outra pessoa. O homem a quem o Senhor não argue de falta e em cujo coração não há dolo. Nós temos uma pessoa
que não vive em pecado, uma pessoa que segue os ensinamentos de Cristo. E aí a gente precisa, já desde o início, pensar: quem é que eu estou sendo nesse momento? Eu estou sendo essa pessoa que já estou no caminho, seguindo e fazendo o que ele vem me pedindo? Ou eu estou como essa pessoa iníqua, que parece para os outros estar vivendo no caminho do Senhor, mas no fundo, ainda está vivendo num caminho de erros. E ele vem falar isso para nós nesta noite, que ele não quer mais que vivamos neste caminho de erros. A gente não tem que ter mais de uma vida, ser mais de uma pessoa. Na igreja uma pessoa, em casa é outra, no trabalho outra, em outros locais por onde vai criando uma pessoa, um ser. Nós precisamos ser um ser único, que vive os ensinamentos dele. Ele vem falar que ele quer que a gente tire a máscara, que a gente seja a pessoa verdadeira, porque ele conhece todos os corações. Ele nos sonda. A gente às vezes acha que está enganando. A gente engana os outros, mas o Senhor a gente não engana. E nessa noite ele quer falar isso para nós. Ele quer que a gente saia desse caminho de iniquidade, esse caminho de não viver na lei. Dentro da igreja eu faço tudo direitinho, mas aí eu estou no mercado eu não faço, em casa eu não faço. Eu tenho que sair desse caminho. E eu tenho que passar para ser até um pecador, reconhecer o meu pecado, mas voltar o meu alvo para Cristo. Porque o nosso alvo tem que ser Cristo. E Ele quer falar isso para nós nesta noite. E quando nós começamos a olhar para Ele, a gente sai desse caminho errado e a gente consegue viver no caminho do Senhor, no caminho de perdão, no caminho de santidade. E a gente começa a viver a felicidade. E aí, quando a gente vai lendo esse salmo, ele vem nos falando. Quando a gente está vivendo esse caminho de iniquidade, a gente vai se sentindo com ossos mirrados. A gente vai se sentindo mal. Às vezes os outros à nossa volta nem percebem como a gente está, mas por dentro o Senhor conhece. E o versículo 3, ele vem falar isso para a gente. Ele vem falar que quando a gente peca, a gente fica calado, a gente fica gemendo, a gente sofre. Mas o Senhor veio nos libertar. Jesus já nos salvou na cruz. Então nós temos que buscar continuar nesse caminho de salvação. E a igreja hoje em dia ela nos oferece um remédio, que é a confissão. E durante a confissão, a gente reconhece os nossos pecados, mas precisamos reconhecer verdadeiramente, abrir o nosso coração verdadeiramente, falar para o Senhor: Senhor, o que me incomoda, o que me faz mal, o que não me aproxima de Ti, o que me afasta mais, é a fofoca, é a inveja, é a gula, é ver televisão demais, é murmurar demais, é resmungar demais, é achar só que o outro está errado, mas eu não estou, é eu querer ser sempre o centro das atenções, é trazer a infelicidade para a vida do meu irmão, fazer com que o meu irmão peque. A gente precisa chegar lá no confessionário e nos abrir verdadeiramente. Porque quem está ali dentro não é um homem qualquer, é Jesus. E quando a gente vai lá e fala para Ele como é que está o nosso coração, a gente sai dessa pessoa aí do versículo 3, que tem ossos mirrados, que vive gemendo, e a gente passa a ser uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa que volta a acertar o seu caminho, a acertar o seu alvo, que é o Senhor. E Ele quer nos falar isso nessa noite. E aí Davi, que é esse homem que foi tão pecador, mas que reconhecia os seus pecados e pedia perdão pelos seus pecados, e buscava viver no seu caminho, no caminho do Senhor, ele vem falar para nós lá no versículo 8. Vou te ensinar, vou te mostrar o caminho que deves seguir. Vou te instruir, fitando em ti os meus olhos.
Não queiras ser sem inteligência como o cavalo e como o muar. Nós somos seres racionais. Nós não somos seres irracionais. Então a gente precisa fazer com que a nossa razão ela funcione e ela haja da maneira correta. Não adianta a gente vir aqui, vir às missas, ouvir outras pregações, participar de outros momentos e a gente não se abrir. E quem vai nos ajudar nessa condução é o Espírito Santo. Jesus já nos deixou, já enviou o Espírito Santo. E é Ele que vem nos ajudar. É Ele que vem nos socorrer. E é Ele que nós precisamos clamar em todos os momentos da nossa vida. Para a gente reconhecer as nossas iniquidades. A gente deixar tudo para trás. Deixar toda essa mania, né? Tudo que é errado. E a gente começar a viver nesse caminho do Senhor. Acertar no nosso caminho de santidade. Porque é Ele que é o único capaz de nos transformar. Nós precisamos pedir que Ele venha em todos os momentos da nossa vida. Porque é Ele que nos leva para o caminho correto. Não é só acordar, vem o Espírito Santo e a gente orar. Mas é em todos os momentos. Eu hoje mesmo estava reparando, eu pedi o Espírito Santo em vários momentos. Né? Então a gente está na rua, a gente pede que Ele venha em nosso socorro, que Ele cuide de nós. A gente está no local de trabalho, a gente está em casa, a gente está na igreja. Hoje eu fui me confessar e aí o padre até falou para mim, pede os dons do Espírito Santo. E ele nem sabia que eu faço parte do grupo de oração. Eu falei assim, olha o Espírito Santo aí presente em todos os momentos da nossa vida. E quando a gente se abre para essa transformação, a gente passa a ser essa pessoa que está no versículo 11. Ó justos, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor. Exultai todos vós retos de coração. Porque quando a gente abre o nosso coração para o Espírito Santo vir nos moldar, vir nos transformar verdadeiramente, a gente passa a viver nesse caminho de felicidade, que é viver com a presença do Senhor, nos guiando em todos os momentos da nossa vida, e nós passamos a buscar termos sempre caminhos retos diante do Senhor. Amém?